Evangelho de Marcos, capítulo de número 4. Evangelho de Marcos, capítulo de número 4. A partir do versículo de número 3, nós vamos falar sobre a parábola do semeador. A parábola do semeador. Evangelho de Marcos, capítulo 4, a partir do verso 3, diz assim: Ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto do caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. E a outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. E a outra caiu entre os espinhos, e crescendo os espinhos sufocaram, e não deu fruto. A outra caiu em boa terra, e deu fruto, e vingou e cresceu. E um produziu 30, outro 60 e outro 100. E disse-lhes: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Meu Deus, quanta coisa nós temos aqui, hein? Vamos lá, vamos começar aqui, queridos. Para você que está chegando, Deus te abençoe. Bíblia, papel e caneta. E vamos para a devocional dessa manhã, Evangelho de Marcos, capítulo 4, a partir do verso 3, falando sobre a parábola do semeador. A primeira coisa que eu quero falar com você aqui, quero que você anote, é que existe apenas uma semente. Uma semente. Não existe uma variedade de sementes aqui. Existe apenas uma. Uma semente. Mas existem 4 tipos de solo. Você entendeu? Existe apenas uma semente, mas 4 tipos de solo. Isso é extremamente importante, porque a palavra que é a semente é a mesma, mas o coração que a recebe tem solos diferentes. Sabe, talvez você nunca parou para se preocupar na qualidade do coração que você leva para o culto. Tem pessoas que ignoram o coração como sendo a terra. Olha, a partir do versículo de número 15, do Evangelho de Marcos, ele vai começar a explicar, Jesus vai começar a explicar a parábola que ele havia contado. E ele diz assim, ó: os que estão junto do caminho, que é a primeira semente, são aqueles em quem a palavra é semeada. Então, primeiro ponto, a semente é a palavra. Escreva aí, a semente é a palavra, e a palavra só tem uma. Não tem várias qualidades de palavra. Palavra é palavra de Deus, é só uma. É por isso que o salmista diz: aquele que leva a preciosa semente, caminhando e chorando, voltará sem dúvida nenhuma trazendo consigo os feixes com alegria, a colheita com alegria, porque aquele que mesmo em tempo de dificuldade não abre mão da palavra, esse sem dúvida terá uma colheita extraordinária. Então a semente é a palavra de Deus, só existe uma. Agora, o coração, olha o que está escrito aqui, no verso 15 ainda. Se alguém puder, copia para a gente o versículo. Copia o versículo para a gente.
Evangelho de Marcos 4,15, e cola aqui nos comentários. O verso 15. Porque o verso 15 começa a explicação da parábola do semeador. Então ele está dizendo, a semente é a palavra, só existe uma. Aí ele vai explicar aqui também que o solo ali que foi lançado é o coração. Então, olha só o que nós temos aqui. Nós temos algo muito importante. Ó, a Vitória colocou pra gente, obrigado. A semente é a palavra e a terra é o coração. Logo, eu entendo que só existe uma semente, mas existe 4 tipos de solo. A maioria das pessoas ignoram o seu coração. É por isso que você tem no mesmo ambiente, com a mesma palavra, pessoas que são abençoadas e edificadas e outras pessoas não. E elas vão se dizer, mas eu estava no mesmo culto, eu estava na mesma palavra que foi pregada, por que algo não aconteceu na minha vida? É simples, porque o solo do coração é extremamente importante para a semeadura da semente. Pastor, mas é a palavra de Deus. Sim, mas mesmo sendo a palavra de Deus, a Bíblia coloca 3 solos que ela não frutificou. Tem muita gente recebendo a palavra de Deus e não está frutificando, porque não há um coração fértil, não há um coração preparado. Nós ignoramos a terra do coração quando falamos a respeito do receber a palavra de Deus. Escreva aí para você nunca mais esquecer. É necessário ter um coração preparado para receber a palavra. Olha que coisa interessante, porque a primeira vez que o semeador lança a semente, a Bíblia diz, caiu junto do caminho. Então olha só, caiu junto do caminho. E o que é cair junto do caminho? Olha a explicação de Jesus no verso 15. São aqueles em quem a palavra é semeada, presta atenção, a palavra foi semeada, a palavra foi pregada para esses. Mas tendo eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. Você entendeu? A parábola era: a semente caiu junto do caminho, vieram as aves do céu e roubaram a semente. Essa foi a parábola. Agora a explicação da parábola é: a palavra foi pregada para essa pessoa, mas veio o diabo e roubou essa palavra do seu coração. Você já parou para pensar que o diabo está constantemente visitando o nosso coração para roubar a palavra que foi pregada para nós? Presta atenção, deixa eu falar algo para você aqui. O diabo não quer roubar o seu carro. O diabo não quer roubar a sua casa, a sua joia, o seu dinheiro. O diabo quer roubar a palavra que é semeada no seu coração. O diabo sabe o que é importante, irmãos. E o que é importante é a palavra pregada ao seu coração.
Tem muita gente que diz, pastor, o diabo quer roubar o meu carro, o diabo quer roubar a minha casa, o diabo quer roubar os meus bens. Não, o diabo quer roubar a palavra. Porque você pode ter tudo, mas se não tiver a palavra, você não tem nada. Agora, você pode não ter nada, mas se tem a palavra, você tem tudo. O diabo acessa o coração de pessoas cuja palavra é pregada, mas não é entendida. Consegue entender isso, irmãos? Irmãos, você consegue entender o quão importante é você ouvir a palavra e entender a palavra? Porque quando é que o diabo rouba a palavra que foi ser? Primeiro, quando você não entende. Escreva aí. Quando o diabo rouba a palavra do nosso coração? Primeiro, quando você não a entende. Segundo, quando você duvida. Então, quando você recebe uma palavra no seu coração, você precisa entendê-la. Segundo, você precisa crer nela. Pastor, por quê? Porque senão o diabo vai roubá-la do seu coração. É por isso que tem pessoas que receberam inúmeras palavras, inúmeras promessas, mas hoje não tem nada, porque não creram na palavra que receberam. Simples assim. É extremamente importante que isso aconteça. Tem muita gente que sai do culto não entendendo a palavra. E aí sabe o que acontece? O diabo vai roubar essa palavra. É por isso que nós temos, por exemplo, o amém. Por que nós temos o amém? Porque quando eu recebo uma palavra e eu digo amém, é porque eu a entendi. Por isso eu estou dizendo amém. Eu entendi essa palavra, eu recebo essa palavra. Amém? Você entende isso? Porque se você não entender, irmãos, ali na frente a palavra é roubada. Olha a importância. Olha a importância de valorizar a palavra. Porque a Bíblia diz, ouviu a palavra, mas essa palavra caiu junto do caminho. Quantos cadernos de anotação você tem? No seu celular, anotações de pregação, no caderno. Só que tudo fica ali, junto do caminho. Escreve lá, depois nunca mais volta. Aquilo é esquecido, aquilo é apagado. E a gente nunca mais volta a falar sobre aquilo. E aquelas palavras acabam sendo roubadas do nosso coração e da nossa vida.
Glória a Deus. Tem uns abençoados. Oh, glória. Nós precisamos aprender a ouvir e guardar a palavra. Toda vez que nós ouvimos e guardamos a palavra, o diabo não dá acesso ao nosso coração. O diabo está em busca de pessoas que não compreendem a palavra. Por isso que é importante você ouvir atentamente a palavra de Deus. Toda vez que você faz isso, você impede que o diabo tenha acesso ao seu coração. Agora olha o verso 16. O verso 16 diz o seguinte: da mesma forma, os que recebem a semente sobre os pedregais, esse já é o segundo solo, o que caiu sobre as pedras, os quais, ouvindo a palavra, logo com prazer a receberam. Então, é a semente que cai sobre a pedra. Tem prazer, glória a Deus, uma alegria, receber a palavra, uma bênção, mas é pedra. Mas não tem raiz em si mesmo. Antes, são temporários. Depois, sobrevindo a tribulação ou a perseguição, por causa da palavra, logo se escandalizam. Então veja, o primeiro é aquele que cai junto do caminho e o diabo rouba. Mas agora não aparece mais o diabo. Agora ele já diz sobre um coração endurecido. Um coração que ouve com prazer, mas a semente não consegue alcançar a terra por causa da dureza. Então ele morre. Porque não tem terra, não tem como ter profundidade a raiz. Sabe, eu já tive inúmeras experiências de conversar com pessoas com o coração endurecido. E essas pessoas com o coração endurecido, algumas delas, tá bom? Algumas delas até te escutam com prazer. Mas elas não vão conseguir viver aquilo que estão ouvindo, porque não tem raiz. A palavra faz sentido para ela. Ela conseguiu receber a palavra, mas aquela palavra recebida não consegue alcançar o solo por causa da dureza das pedras. É aquele momento que você diz assim: eu não consigo perdoar, pedra no coração. Eu não consigo permanecer, pedra no coração. Porque aquilo que está na superfície não consegue ter profundidade.
não consegue acessar o solo, e uma semente que não acessa o solo, ela morre. Pode ser uma boa palavra, mas ela vai morrer. Pode ser uma boa palavra, mas ela não conseguindo acessar o solo, ela morre. Consegue entender isso? Às vezes nós vamos para a igreja com raiva, com pedra no coração, amargurado, e a gente quer que aquela palavra acesse o solo do nosso coração. Não vai. Preciso remover as pedras, irmãos. É preciso tirar as pedras do nosso coração, para que a palavra de Deus entre e não caia sobre as rochas. Não pode ser assim, não deve ser assim. Consegue compreender isso? Olha o que a Bíblia diz no verso 17, mas não tem raiz em si mesmo, antes são temporários. É aquela pessoa que ela recebe a palavra no domingo, ela diz, uau, glória a Deus, mas na segunda-feira, acabou. Você encontra ela, parece que é outra pessoa. Porque são pessoas temporárias, são pessoas de altos e baixos, não tem constância. Por quê? Porque a palavra está apenas na superfície, na pedra, não tem raiz. É só você fazer o teste. Olha o que a Bíblia diz no Salmo de número 1. O salmista diz no Salmo de número 1 que aqueles que meditam na palavra de dia e de noite, esses serão como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas. Sabe o que significa uma árvore plantada? Uma árvore que tem raiz. Presta atenção no que eu vou te dizer aqui. Presta muita atenção. Toda palavra precisa ter raízes. É por isso que a Bíblia diz que a maldição sem causa não tem efeito nenhum. Por que uma maldição que é lançada sem causa, ela não tem raiz, então não tem propósito nenhum. Agora, o objetivo da palavra lançada é criar raízes. É por isso que talvez você ouviu uma palavra do seu pai, da sua mãe, de alguém, né? Não sei de quem, e aquilo doeu tanto em você e parece que dói até hoje. Por quê? Porque palavras criam raízes. E raízes produzem árvores. E árvores geram frutos. E para você arrancar uma árvore de anos, você já viu a extração de uma árvore? Como é que a raiz daquela árvore, ela se estendeu, ela está profunda.
Escreva aí, coloca aí nos comentários. Toda palavra lançada criará raízes. A palavra sai da nossa boca, ela procura um solo. A palavra lançada, ela procura um solo, e quando cair no solo, ela vai criar raízes. É o objetivo. Verso 18, e os outros são os que recebem a palavra entre os espinhos. Então você tem a palavra que cai sobre as pedras e agora cai entre os espinhos. São os que ouvem a palavra, mas os cuidados desse mundo, e os enganos da riqueza, e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. Meu Deus! Aquela que cai entre as pedras, ela não tem raiz, porque ela não consegue acessar o solo, por isso ela morre. Agora, a que cai entre os espinhos, ela cai no solo, mas ela precisa competir com os espinhos. Irmãos, a palavra não vai competir com nada, porque a Bíblia diz aqui que os espinhos são os cuidados desse mundo. Eu ouvi a palavra, mas os cuidados dessa vida tá tanto que eles crescem junto e sufocam a palavra. Os enganos da riqueza. Não está falando sobre o dinheiro. Está falando sobre os enganos que a riqueza produz. As ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra. Irmãos, presta atenção. Eu estou falando da palavra de Deus. Quem está falando aqui é Jesus. E Jesus está dizendo, existem coisas que sufocam a palavra, que não a deixarão produzir vida. É o que está escrito aqui. Pastor, mas o meu coração não tem pedra. Meu coração não é duro, rochoso. Mas talvez o seu coração está cheio de espinheiro. Há tantas coisas no seu coração que está sufocando a palavra. A palavra não consegue crescer, não consegue ter vida. O que nós mais encontramos hoje em dia são pessoas com o coração cheio de espinhos, sufocadas. É muito comum, pastor, eu estou tão cansado, eu estou fazendo tanto. Pastor, eu estou preocupado. Por que essas coisas estão alcançando o coração daqueles que têm a preciosa palavra? Às vezes a pessoa diz assim, pastor, eu não consegui estar no culto porque eu fui fazer um bico. Eu fui trabalhar. Mas, irmão, na hora que você precisava estar em Deus, você trocou isso por algo que não vai mudar a sua vida. E quando você percebe, aquilo sufoca a palavra. Literalmente sufoca a palavra.
Agora o verso 20. Estes são os que foram semeados em boa terra. Boa terra. Sabe o que é boa terra? A terra preparada para receber a semente. Foi arada, foi adubada. Terra boa. Todo pregador, porque o pregador é um semeador, quando encontra uma boa terra, meu Deus, todos os que ouvem a palavra, a recebem, dão fruto. Você entendeu? Ouvem, recebem e dão fruto. Essa é a consequência da palavra. Está lá no verso 20. Ouviu, recebeu, porque ouvir e receber a palavra são coisas diferentes. Tem pessoa que só ouviu, mas ela pensa que recebeu. Não. Ouvir e receber são coisas diferentes. Tem pessoas que ouvem a palavra, mas não recebem. Que ela sai dizendo assim, eu ouvi, mas não concordo. Eu ouvi, mas não gostei. Eu ouvi, mas não foi para mim. Eu ouvi, mas essa mensagem é para outra pessoa. Ela ouviu, mas ela não recebeu. Então, ouvir e receber são coisas diferentes. Tem coisas que você pode ouvir de uma pessoa, mas não receber. É o que faz diferença de uma pessoa que ficou... Por que foi, irmão? Eu fiquei chateado. Por que você ficou chateado? Porque o irmão falou aquilo para mim. Sabe por quê? Porque você ouviu e recebeu. Às vezes as pessoas falam alguma coisa que a gente só ouve, mas não recebe. Não é para mim. Irmão, não é para mim. Não é para mim, não adianta. Pastor, você ouviu o que falaram de você? Ouvi. Mas você não ficou chateado? Não, por quê? Porque eu não recebi. Porque tem coisas que a gente só ouve, mas não recebe. Porque se a gente recebe, sabe o que vai acontecer? Aquilo vai frutificar. E eu não quero frutificação de nada que não produz vida na minha vida. Então, quando você ouvir alguém falando sobre você, ouve. Se for bom, recebe. Se não for bom, não receba, porque se recebe, frutifica. É o que diz o texto. Ouvem a palavra, recebe e dão fruto. Você está aí, entendeu? Então vamos lá, para a gente fechar. Uma semente. 4 tipos de solo. Uma semente, 4 tipos de coração. A pergunta que eu faço para você essa manhã é: qual tem sido o teu coração? Quais dos cenários o seu coração mais se enquadra? Coloca aí nos comentários. Você é aquele que ouve a palavra e a palavra fica junto do caminho? Você é aquele que está com um solo rochoso? Um solo que está produzindo muitos espinhos e sufocando a palavra? Ou você é aquele que tem preparado o seu coração? E o seu coração é uma boa terra. Amém, queridos? Glória a Deus! Vamos ficando por aqui.